Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux, que é o presidente da corte, protagonizaram um fim de semana de críticas e polêmicas por causa da soltura de André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, que é um dos principais narcotraficantes do país, chefe do PCC, o primeiro comando da capital. O ministro Marco Aurélio, no sábado, mandou soltar André do Rap. Luiz Fux, presidente da corte, na noite do mesmo dia, suspendeu a decisão liminar do colega. Porém, a esta altura do campeonato, as portas do presídio de Presidente Bernardes já tinham sido abertas para o mega-traficante. Marco Aurélio reagiu, criticou a postura de Fux, mas o presidente do Supremo seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República e determinou a volta imediata de André do Rap à prisão. No entanto, segundo a Polícia de São Paulo, que fez uma força-tarefa, está fazendo uma força-tarefa para encontrar o bandido, há boas chances de que ele já esteja longe daqui, fora do país, possivelmente no Paraguai. Marco Aurélio afirma que cumpriu a obrigação de aplicar o Código de Processo Penal do pacote anticrime. Já Fux se apoia no entendimento do risco para a sociedade. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, a decisão do ministro Marco Aurélio, que soltou o traficante do PCC, foi correta? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Bom dia, boa semana, Tiago. Obrigado, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Rafael, nós há muito tempo nos perdemos no Brasil com as questões da justiça. Nós não só nos perdemos porque, infelizmente, nós temos um sistema de justiça complicado, com 4 patamares de análise, cada um tendo suas características próprias, mas também e principalmente porque nós estamos sempre discutindo a Suprema Corte e estamos fechando os olhos para as outras instâncias. Pensem e se lembrem sobre tudo o que tem sido dito sobre a prisão em segunda instância. Eu vou fazer um link entre ela e o que aconteceu no sábado. Quantas vezes os senhores perceberam o seguinte argumento? As provas só são analisadas até a segunda instância. Depois, só se analisa se há algum erro processual. Pois bem, o ministro Marco Aurélio não fez uma análise das provas, porque ele não pode. Lhe chegou um caderno fechado onde se argumentou sobre uma ilegalidade. Ilegalidade praticada por quem? Pelo Ministério Público e pela Justiça aqui da região de São Paulo. Com um pacote anticrime, e aí os senhores reclamem com Bolsonaro sobre ele, estipulou-se o quê? Que de 30 em 30 dias, de 90 em 90 dias, de 90 em 90 dias, as prisões preventivas deveriam ser reanalisadas. Reanalisadas não é serem alteradas, mas deveria se analisar se os motivos da prisão subsistiam. O Ministério Público não fez isso, e o Ministério Público não fazendo isso, também os juízes não fizeram. O juiz de piso não fez, o de primeiro grau, o juiz de segundo grau não fez, o terceiro grau, chamemos assim o STJ, e pela pena do ministro Rogério Schetti, um senhor ministro, não pôde fazer nada porque havia uma interrupção em razão de uma súmula para que ele analisasse, e chegou nas mãos do ministro Marco Aurélio, que cumpriu a lei. Será que nós vamos debater e fazer críticas a um juiz se ele cumpre a lei? Esse é o problema. Esse é o drama. Okay. É péssimo o que aconteceu. Mas a culpa não é do Supremo Tribunal. Nesse caso, a culpa é de baixo. E é por isso que nós estamos assim. Tudo agora criticamos o Supremo, mas não olhamos para a justiça que está ao nosso redor, que nos é tangível. Gisele, a decisão do ministro Marco Aurélio foi correta? Bom dia. Bom dia.
Eu discordo, Tiago. Acho que a decisão foi equivocada, sem dúvida nenhuma. Houve uma interpretação completamente equivocada do ministro para, então, conceder essa liberdade. Isso porque o que diz o Código de Processo Penal é que o órgão expedidor daquela ordem de prisão poderá revisá-la, havendo alteração naquela situação que deu ensejo à prisão. Ora, houve alguma alteração nas condições que deram ensejo à prisão? Nenhuma. André Macedo, houve qualquer alteração com relação ao fato de já colecionar 27 anos de 2 outras condenações já confirmadas em segunda instância? Não. Houve qualquer fato novo ou prova nova que pudesse dissuadir os juízes ou o ministro de que não se trata de uma pessoa membro da organização criminosa do PCC ou que ele não é uma pessoa que apresenta periculosidade, que foi um dos fundamentos para a sua prisão? Não. Então, não havia nenhum motivo, porque não houve nenhuma alteração de fato ou de direito para que essa prisão, então, fosse revogada e que ele fosse colocado em liberdade. É muito triste ver que, na prática, nós temos um criminoso absolutamente perigoso, em liberdade, sabe-se Deus onde, certamente não mais em solo brasileiro, uma pessoa que já deu um trabalho para ser presa, que ficou por 5 anos foragida. Houve um grande festejo quando foi preso, justamente porque foi um trabalho de inteligência da polícia para conseguir trazê-lo para a prisão e agora, novamente, ele está foragido e certamente não será encontrado por longos bons anos e continuará praticando os crimes, continuará à frente de uma das maiores organizações criminosas do mundo, porque sabe-se que o PCC tem uma organização absolutamente empresarial no tocante à organização criminosa, faz negócios internacionais, tem, inclusive, contatos com a máfia italiana, como já, inclusive, comprovado também nesses processos em que já colhe essas condenações. Então, uma pessoa com condenações confirmadas de mais de 25 anos de reclusão está em liberdade por conta desta que você disse, Tiago, e aí eu concordo, dessa confusão desse nosso arcabouço legislativo e dessas interpretações que só fazem mal para o país, que só fazem mal para as pessoas. Vítimas somos nós, a sociedade brasileira, que agora, por conta dessa decisão, está à mercê de mais um criminoso que está solto por aí. Então, Gisele, eu confio tanto em você, minha querida amiga, grande jurista, que na hora que você começou a argumentar, eu falei, opa, posso estar errado. E aí eu vim aqui no Código de Processo Penal. Opa. Né? E você disse que o juiz poderia. Essa é a questão. O Código de Processo Penal, ele fala o contrário. Decretada a prisão preventiva, é o parágrafo único do 316. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor. É por isso que fiz o primeiro argumento como fiz. Lê o caput, deverá. Thiago, Não. Aqui é a parte especial. Vamos lá. Então. Só para ler o caput. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Exato. Ou seja, a inércia jurisdicional. Aí, com o pacote anticrime, vem o parágrafo único, que diz, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão omissor. Ou seja, promotor, juiz de primeiro grau, promotor, juiz de segundo grau, todos quedaram inertes. Este é o erro e este é o equívoco que eu falo. Nós estamos olhando demais para a Suprema Corte, estamos gostando muito dessa nova seleção brasileira de futebol, são os 11 preferidos, seja para as críticas, seja para os aplausos, e nós estamos silenciando para a crítica, mais ou menos como se nós estivéssemos falando na política da questão do nosso político próximo, para que nós pudéssemos exigir dele aquela coisa toda. É a mesma coisa. Nós achamos que estamos falando só do Vaticano, da coisa, e estamos esquecendo da nossa paróquia. O pessoal da nossa paróquia errou. O pessoal da nossa paróquia, ou na verdade da região da nossa paróquia, também errou. Passar a mão na cabeça, nesse caso, é ruim, porque o sistema trava. Nós achamos que a culpa é sempre de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Aí surge uma outra questão. Número 1, quem fez essa lei? Foi o senhor Sérgio Moro e o senhor Jair Bolsonaro. A assinatura da lei é deles. Sérgio Moro agora disse que era contrário. Se era contrário, que não assinasse.
Vamos partir dessa premissa. Que não assinasse e já tivesse pedido as contas. Agora, nós chegaremos ao cúmulo de pedirmos que juízes descumpram a lei. Uma coisa é discordarmos da lei. E nisso devemos e podemos debater. Agora, o ministro Marco Aurélio está certo. Ele olhou e viu. Bom, a lei ordena que se revise isso de 90 em 90 dias. Primeiro grau, não fizeram. Segundo grau, não fizeram. Ele fecha os olhos para a lei? Eu acho que a dúvida que muita gente tem é a seguinte, levando em consideração tudo que o Thiago muito bem pontuou aqui, o que está e o que foi incluído no Código de Processo Penal, aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, você tem uma condição. Quando chega à mesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal um caso de um megatraficante, que é o contato do PCC com a máfia italiana responsável pelo tráfico de drogas no Porto de Santos, e de um ladrão de pote de maionese, o juiz deve levar em consideração, o ministro deve levar em consideração a periculosidade desses bandidos na hora de tomar uma decisão, ou ele fica necessariamente preso ao que está escrito no Código, Gisele? Não, de forma nenhuma. É lógico que ele leva em consideração, e o próprio Código de Processo Penal também traz todos esses critérios para que se faça essa interpretação e essa classificação e essa diferenciação que é absolutamente necessária. Fatos relativos a um autor, fatos relativos a outro autor, todas as condições reunidas por aquele agente cometedor de um delito e todas as outras características do outro, elas são absolutamente díspares e elas têm que ser, sim, levadas em consideração quando o juiz deve fazer uma interpretação, Thiago, é que eu discordo, sistemática. Ou seja, não se pode interpretar exclusivamente o parágrafo único do artigo 316 se ele tem um caput. Não se pode interpretar exclusivamente somente esse artigo 316 e ignorar todo o restante da sistemática do Código de Processo Penal e da própria Constituição Federal. Então, é preciso que haja, sim, a aplicação da lei a cada caso concreto e que seja analisado cada caso exclusivamente no tocante à autoria e às provas materiais que existem naquele caso. Há necessidade de tratamentos diferentes. O meu questionamento é, por que revisar uma prisão preventiva se não houve nenhuma mudança nas condições deste autor e nenhuma mudança nas provas fáticas desse fato específico? Há, aliás, 2 condenações em duplo grau de jurisdição anteriores que confirmam que esta é uma pessoa perigosa. Há 5 anos de persecução em que essa pessoa estava foragida, ou seja, ela já traz todo um histórico de criminalidade que justifique e fundamenta a manutenção da sua prisão. Houve, neste caso, entendo, Thiago, um erro de interpretação do ministro Marco Aurélio, ele que já anteriormente se posicionou dessa mesma maneira, ele realmente é um ministro garantista. Se ele é provocado e se o Supremo é provocado, é por isso a nossa crítica ao Supremo. Concordo que deveríamos criticar todas as instâncias e concordo que deveríamos criticar o sistema, mas já que foi ele o expedidor dessa norma e já que é ele que aí sim tem razão de questionar essa revogação por um outro ministro do Supremo, já que não há hierarquia entre eles, mas sim entre as suas decisões individuais e as decisões plenárias. Só que o que me choca é, ficamos discutindo forma e no conteúdo e na prática, André está foragido e não irá retornar e não irá se apresentar e já fez mais uma vez troça da justiça, porque declinou um endereço fixo em Santos ou no Guarujá e foi para Maringá, onde um avião o aguardava para fugir do país. E aí Na prática, estamos à mercê dos bandidos. É justo colocar a culpa de todo esse relato, muito bem feito pela Gisele, no ministro Marco Aurélio ou não, Thiago? Rafael, a gente precisa decidir de uma vez por todas que raios de país que a gente quer. Justiça que tem critérios diferentes para as pessoas, que quando interessa não pode analisar a prova, mas aí quer que se analise a prova num segundo momento, fica complicado conversar. E mais importante do que complicado conversar e prestem atenção nisso, essa lei não foi feita para soltar bandido. Essa lei foi feita para soltar inocente. Porque eram os inocentes que estavam apodrecendo no cárcere. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, nós já debatemos aqui, Gisele, inclusive um caso meu, que teve muita repercussão. O rapaz ficou 1 ano e meio preso, dormindo de pé. Por quê? Não havia a norma do juiz rever a prisão preventiva de 90 em 90 dias.
Só Thiago, que disso ninguém fala. Desculpa, só te interromper, Claro, só para fazer uma pontuação aqui. Neste caso, não seria diferente? É uma dúvida que eu tenho. Claro, querido. Já que o indivíduo em questão tinha duas condenações, uma já em segunda instância. Você lembrou que a lei serve para impedir que alguém que está preso preventivamente fique indefinidamente no presídio, que certamente não é justo. Sabe agora, quando alguém tem condenação em duas instâncias já, não é um caso diferente ou não? Então, deveria ser um caso diferente se nós não tivéssemos essas idas e vindas do Supremo Tribunal sobre a questão da presunção de inocência. Só que isso também não é assunto, porque o assunto aqui é de cautelar, é de prisão preventiva. E a prisão preventiva, gente, desculpe, qual é a dificuldade de 90 e 90 dias pegar um processo e reanalisar? É isso mesmo, a gente vai parar com a fiscalização aos promotores e juízes de primeira instância? Vai se abrir a porta da inércia final? É sobre isso que essa lei fala. Infelizmente, ela chega a foco porque um foi solto e um perigoso foi solto. Só que o ministro Marco Aurélio vai fazer análise de periculosidade no Supremo Tribunal? Mas calma aí, mas o Supremo não julga a prova, por isso que tem que prender a segunda instância. Bom, aí não há argumento possível. Se o argumento serve para um momento, mas não serve para outro, não é argumento, é sofisma. Ora, vamos lá, com calma. O artigo do Código de Processo Penal estipula, não de 3 em 3 dias, de 3 em 3 meses, que o juiz que estiver com esse processo reanalise a prisão preventiva. E convenhamos, a gente sabe como é que pode ser feita essa reanálise. Num caso sem alteração do contexto fático, como a Gisele bem colocou, é simplesmente com os mesmos argumentos anteriores. 90 e 90 dias. Será muito de 3 em 3 meses fazer uma petição de 1 página e meia, uma decisão de 1 página e meia? Porque a ausência desse artigo vai nos gerar um caos, que é o grande problema hoje que nós temos no sistema de justiça. Os juízes prendem preventivamente no início, porque a regra para preto e pobre é a prisão preventiva, e é para os pretos e pobres que serve o Código de Processo Penal, infelizmente no nosso país. Para essas pessoas foi criada essa lei porque o juiz prende e deixa a pessoa um ano e meio presa. Porque se não consegue reanalisar de 90 em 90 dias, imagina quanto demora o processo. Só que o juiz que deixa 1 ano e meio preso vai absolver depois para assumir o próprio erro? Não. A lei trouxe uma oportunidade para o juiz com a obrigação de reanalisar. Só que aí nós criticamos a lei, porque um caso chegou no Supremo Tribunal Federal e promotor dormiu no ponto, procurador regional dormiu no ponto, juiz dormiu no ponto, desembargador dormiu no ponto, ministro do STJ dormiu no ponto e a culpa é do Marco Aurélio. Esse é o problema. Primeiro, são muitas questões numa só. Eu queria só fazer uma interrupção, responder àquela pergunta original do Rafael e concordar com seus argumentos iniciais. Se nós tivéssemos uma legislação que ordena o recolhimento à prisão após condenação em segunda instância, não estaríamos aqui debatendo esse caso, não haveria essa discussão no Supremo. Ministro Marco Aurélio e ministro Fux poderiam estar, então, julgando outras questões importantes e desafogando o judiciário, porque realmente, neste caso, também a lentidão da justiça é responsável por essa situação que nós debatemos agora. Então, quem é o responsável, de fato, por toda essa situação e pelo nosso debate atual? É o nosso Congresso, que não pauta e que não vota e que não legisla na forma como deveria. Essa é uma crítica que o ministro Marco Aurélio fez, com a qual eu concordo. Juízes não são legisladores, não cabe ao judiciário legislar. Então, onde é que estão os nossos legisladores? Há mais de uma PEC lá no Congresso que aguarda a deliberação, que aguarda a votação, para que então entre em vigor e resolva essa situação de uma vez por todas e
traga segurança jurídica para todos, inclusive para os ministros, porque também eles são colocados numa situação muito difícil. Eles não podem se furtar a julgar, mas ao julgarem estão verdadeiramente legislando, estão substituindo esse nosso Congresso Nacional que é inchado, que é preguiçoso, que é oportunista e que não pauta e não vota aquilo que deveria. Nós vivemos um ano de pandemia, um ano de trabalho remoto. Todas as empresas aumentaram a produtividade, muitas delas, inclusive, vão adotar o trabalho remoto de forma perene porque viram que a produtividade melhorou. Onde é que está a produtividade melhor desse nosso Congresso Nacional? Já que não houve as viagens para volta às bases, porque eles voltam na quinta-feira às bases e só retomam os trabalhos no Congresso às terças, por que essa produtividade não aumentou? Por que quando interessa, como naquela legislação do abuso de autoridade, houve aquela votação tão célere? Então, são os nossos congressistas que são responsáveis por toda essa situação atual. É o presidente Rodrigo Maia que se recusa e a todo momento procrastina pautar a PEC da prisão em segunda instância, que resolveria esse problema e traria segurança jurídica a todos. É um Congresso surdo para os anseios da sociedade, infelizmente, e faz de nós todos vítimas. Nós vamos para os argumentos finais, tá, Tiago? Não, é simples. A Gisele concordou comigo. Esse é o ponto. O juiz aplicou a lei. A lei vem do Congresso. O juiz não é congressista, ele não é um senador, ele não é um deputado. O juiz aplicou a lei, a culpa não é do ministro Marco Aurélio. Errado está o ministro Fux, que se torna censor de juízes. E eu não sei bem se ele pode ser censor. Até, primeiro, porque ele é um juiz comum, ou seja, ele faz parte de um colegiado de 11 ministros. Segundo, o ministro Fux precisa vir a público responder muitas indagações que lhe são feitas, inclusive em publicações sérias. Mas aí a questão é política, eu não vou falar disso hoje. Vou deixar na manga para falar depois. Então, vamos ter cuidado. O ministro Marco Aurélio cumpriu a lei. Será que a gente está chegando ao ridículo de pedir que ministros descumpram a lei? A lei é clara, não é poderá, é deverá. A lei não foi feita para soltar o bandido. Ela abre a possibilidade do juiz reanalisar o caso e soltar de imediato alguém que está sendo revelado inocente. Vamos acabar com essa patifaria de argumentos no Brasil de encontrar heróis e culpados. A lei é a lei. A lei é a lei. Isso é fundamental. Vamos ter cuidado com essas discussões no Brasil. Vamos ter cuidado. Reputações não podem ser arrebentadas, como a do ministro Marco Aurélio, e colocarmos o Fux de censor do Marco Aurélio. Por favor, okay. É topete demais para isso. Agora os argumentos da Gisele. Gisele? Pois é, Tiago, a lei não é feita para colocar bandidos na rua, mas esta lei especificamente serviu de fundamento numa interpretação do ministro Marco Aurélio para colocar, sim, na rua um bandido. Ele, inclusive, que infelizmente com suas posições garantistas, já concedeu habeas corpus anteriormente, que também foram objeto de muita discussão e de muita polêmica. O do goleiro Bruno, nem o próprio goleiro Bruno acreditou que iria receber a concessão do habeas corpus e recebeu. Suzane von Richthofen, Salvatore Cacciola, enfim. O ministro é um ministro que tem uma posição garantista, é um ministro que dá votos e tem posicionamentos muito bons, mas que neste caso, especificamente, leu somente o parágrafo único do Código de Processo Penal, de um artigo que tem no seu caput também os critérios para a revisão de uma prisão preventiva. Não se revestia de nenhum daqueles critérios essa decisão que foi tomada pelo ministro Marco Aurélio e que acabou sendo revogada por um outro ministro da Corte para, então, tentar se restabelecer um mínimo de ordem, tentar se restabelecer um mínimo de respeitabilidade da nossa Suprema Corte, pela nossa sociedade. Mas é preciso que se faça mais, é preciso que o Congresso coloque uma pá de cal nessa situação, que legisle bem, porque fazendo leis ruins suscita interpretações ruins e acaba, na prática, colocando criminosos em liberdade, ou seja, a lei trabalhou para colocar um criminoso em liberdade. Gisele, Tiago, muito obrigado. Boa segunda para vocês, obrigada. Boa semana. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.